Boa noite a todos. Vamos dar início hoje, né, a mais um capítulo do livro Os Mensageiros. E hoje o capítulo é o capítulo 27, o caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoraticamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético. O enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Então, assim, das palavras do Aniceto, né, e só do magnetismo das palavras dele, já tinha dado uma acalmada no louco, né, no enfermo, né. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu. Então, assim, com o toque dele, ainda que ele sentiu um raciocínio melhor, sabe? Para poder falar, né? Vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez um enorme esforço e concluiu. Graças a Deus. Anotando-lhe o sentimento e indecisão, lembrei dos enfermos das camas, os quais prestava a Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minha íntima consideração, disse o mentor esclarecido. Vêem a diferença os que dormem, os que estão loucos, os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros os que se encontram em nosso lar, não temos dos primeiros. Os que se encontram desequilibrados no serviço da regeneração sentem na maioria angústias cruéis. É necessário reconhecer que os que gemem, os que sofrem em qualquer parte estão melhorando. Então, assim, ele lembrou que lá no nosso lar não tem os que dormem, né? E ele vem falando, e é necessário reconhecer que os que gemem, os que sofrem em qualquer parte estão melhorando. Então, assim, aqueles que estão ali gemendo, estão sentindo dor, estão pedindo ajuda, é porque realmente estão sentindo uma melhor, não uma melhor assim, né? Querendo, pedindo ajuda, né? Que vendo que realmente não acabou ali e que eles podem melhorar para o seu próprio desenvolvimento, né? Toda lágrima mais sincera é bendito sintoma de renovação. Então, assim, toda lágrima sincera, toda prece, como a gente já tinha visto também, toda prece sincera, ela é ouvida, né? E todo sentimento, quando ele é emanado de verdade, ele é atendido, né? Os escarnecedores, os ironistas, os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embodados em grande rigidez de entendimento. Aqueles que não querem ajuda, a gente tem que ter piedade também, porque eles também estão ali sofrendo também, né? Apesar de não estar entendendo ainda, né? E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente, a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar eram serviços diários, eram grandes sofredores. Os que não acusam padecimento atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da pobre miséria fora da pobre vampira, que não encontrara guarita nas câmaras de retificação. Então, assim, é bom, assim, quem quiser ler de novo, né, nessa parte do nosso lar, que é aquela que tinha feito vários abortos, né? Então, assim, ela tentou engambelar, né, e querendo dizer que estava pedindo ajuda, e na verdade ela não estava nem se importando, sabe?
que a Narcisa, né, viu, né, olha mais fixamente, viu, né, então que lá são vários abortos que ela fez. Então, aqueles que realmente não têm a entidade que ali observava, que absoluta inconsciência da própria miséria, fora da pobre vampira, que não encontrara guarita nas camas de edificação. Então, ela não conseguiu guarita porque ela não estava preparada ainda para poder ser ajudada. Ela não queria, né? Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformador o doente em cobaia, recomendou efetuoso. O intuito dele não era que fazer o Paulo ser Paulo, né? O Paulo ser o cobaia, ele queria mostrar os ensinamentos ali para ele, né? Concentre-se no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos caracterizou-se os meus olhos a sua tela mental, parecendo transformado em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulheres ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre elas, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação e notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmia. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideias de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismael e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente ao espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminências do enfermo. E ante a minha perplexidade, continuou. Lembra-se da história de Alfredo? Para quem não lembra, o romance de Alfredo está nos capítulos anteriores aqui. Que o Alfredo, né, ele tinha um sócio, o sócio começou a enveredar, né, em calúnias sobre a Ismália e conseguiu até arrumar, colocar as empregadas para mentir também, arrumou uma pessoa para poder fazer com que a Ismália estivesse traindo ele e no fim da história ele acreditou que realmente a Ismália tinha traído ele. Ele arquitetou um plano lá e a Ismália foi expulsa, né, de casa, perdendo a guarda dos filhos, ele ficando com os filhos, e ele levou ela de volta para a fazenda dos pais dele. Passados, se não me engano, 3 anos, a Ismália vem a desencarnar com, acho que era tuberculose, sabe? E ele pega e volta, e só sei que aí esse Paulo, que é o amigo com a consciência pesada, no leito de morte, pede perdão para ele, falando de tudo que ele tinha feito, né? Aí, então, assim, por isso que ele vem lembrando aqui, que viu, né, lembranças que tinha Ismália e o Alfredo. Então, assim, como diz o ditado, né? Você pode fugir de todo mundo, mas da sua consciência você não foge, né? Então, assim, existe o mal? Existe, mas aí daquele que cometer o mal, né? Então, assim, como diz na Bíblia fala o juízo final. O juízo final é a nossa consciência. A nossa consciência vai cobrar. Todos os atos errados que a gente fez, ela vai nos cobrar. Seja pequena, seja grande, ela vai nos cobrar. Então, assim, se você tem a consciência limpa, você vai estar tranquilo. Mas se você cometeu algum erro, ela vai te cobrar também. E você não vai conseguir ter um descansar ou ter um desencarne perfeito, assim, não vai conseguir ficar sem estar perturbado por conta da sua consciência, né? Lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que ele arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e paz de outros santuários domésticos. Então, assim, não somente do Alfredo, mas da Ismália, ele também destruiu outros lares, né?
E observando Ismalha aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vimos as imagens criadas pelo caluniador, pelo seu próprio olhar. Nossos amigos deste poço evolutiram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam os monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagem para os escarmimentos de sua culpa. Então, assim, o Alfredo, mas a Ismalha principalmente, não tinha mais mágoa dele, né? Mas e ele? Ele cometeu, mas e ele já se perdoou? Porque não adianta você perdoar o próximo se você não se perdoa pelo erro que você cometeu, né? O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito e do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas da nossa alma. Reparando minha dificuldade de compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para a melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até ao dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. Então, no dia que nós tivermos a luz divina, a gente vai conseguir perdoar até os erros que a gente cometeu com Jesus também, né? O esclarecimento não poderia ser mais lúcido, sentia mediante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos na confiança, mas a dívida tem a fantasma da cobrança. Tornou o generoso mentor com um grande acento. É interessante isso aqui, né? Então, assim, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, assim, e não adianta você cometer erros, roubar e fazer mil e uma coisa, uma hora a sua consciência vai cair em si e ela vai te cobrar. E ela é o juízo final, né? Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a esse posto? Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessidade de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje redirige essa casa de amor, desprendeu-se do mundo, sob intensa vibração de ódio e de desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da benegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campos da paz, compreendeu as próprias necessidades, tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou em um recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou-o da posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe-o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julgue que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conserva Paulo diariamente nos primeiros tempos. Aproximava-se do enfermo como necessidade de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa, mais tarde, adquiriu entendimento. Comparando situações em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia. E pressentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem o ensinamento de Jesus, quando ao batei à porta, quando vem o ensinamento de Jesus, quando ao batei e abri, se vos há. É muito intenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que ali então se conservava calado, indagou. Paulo, todavia, permanecer aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu:
voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs que por ele caluniara no mundo já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Então, assim, é interessante, né, que ele viu, né, ele tentou de mil uma forma, né, trazer ele para lá. Então, assim, no começo não foi aquela maravilha, né, mas ele até chegar o amor sublime de irmão, ele com o inimigo, esse é o verdadeiro amor, amar ao próximo, né. E agora sim, eu vou dar espaço para quem quiser comentar alguma coisa.